Oi, amores, mulheres, meninas. Escolhi hoje um cenário bem especial para o nosso vídeo, para falarmos, né, para darmos um passeio na LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Essa lei é uma lei de 2018, ela previa a entrada em vigor em agosto de 2020 e também a adaptação dos empresários e das empresas, pessoas físicas, inclusive, aos cuidados com esses dados até 2022, tá bem? Uma lei que foi bem debatida, sofreu algumas emendas e trouxe toda aquela carga que o novo traz, até porque ela vinha dispor mesmo acerca de proteção de dados de uma maneira bem ampla. Ela ampliou muito a parte do marco civil da internet, fez algumas alterações no sentido de dar mais proteção, de dar mais cuidados, previsões legais, né? E aí ela vem com esse escopo, com essa ideia e traz para cada um de nós uma reflexão muito importante. Por quê? Às vezes, quando a gente vê esse tema, a gente fala assim, nossa, Lei Geral de Proteção de Dados, o que isso quer dizer com a minha vida? Por que eu tenho que me preocupar com isso? E aí eu ouso dizer que todos nós fornecemos dados o tempo todo. Ouso dizer ainda que nós muitas vezes tratamos dados de outras pessoas, e vou citar exemplos muito práticos do nosso lado hoje, visualizando como consumidor, como contribuinte, como pessoa física que se utiliza de alguns serviços e que fornece esses dados, é titular dos dados, tá bem? Então, nosso foco hoje é como essa pessoa que é titular dos dados, não como quem recebe dados. Como eu disse há pouco, pode ser que você é titular dos dados, é claro, e também recebe dados de outra pessoa, porque você é empreendedora, você é empresária, você faz cadastros, você mantém fotos muitas vezes de progresso dos seus pacientes, né? Enquanto fisioterapeuta, médica, mantém o progresso deles dentro de um computador. Então você sim lida com dados e é titular de dados, tá? Então por isso que hoje a gente vai ter um foco bem pontual, que é nessa questão de sermos titulares de dados. Então vamos lá. Eu tô aqui num hotel, né? Tô viajando para acompanhar o Augusto no vestibular. E no momento em que a gente dá entrada no hotel, você já fornece uma série de dados seus. RG, CPF, endereço, placa do seu carro, cidade de origem, se você viajou nos últimos dias ou não. Você responde uma pancada, né, de perguntas, um questionário até longo, e você deixa suas informações para o hotel. Até aí, nenhuma novidade. A novidade, ela reside no fato de que, nesse momento de pandemia, é preciso filtrar dados e remeter relatórios para a vigilância sanitária, para a comissão de pandemia da cidade. E aí é que vem a nossa dúvida, né? Como é que esses dados estão sendo transmitidos e com qual cuidado que está sendo feito isso? Mas você pode me dizer, não, mas eu não estou viajando, até porque é pandemia, não estou viajando, então não preciso desse conteúdo. E eu digo, precisa, porque se você fez uma compra online, você também colocou dados ali, inclusive do seu cartão de crédito, né? Que quem está habituado a fazer compras online há alguns anos sabe que dessa vez os cookies que salvam os dados do cartão, eles estão praticamente desativados nos sites. Isso também por esse movimento da LGPD, tá? Você tem que fornecer os seus dados integralmente. Numa compra online que foi feita, numa reserva, no material de escola que você comprou, num curso que você se matriculou, mas não é só. De repente, você precisou da entrada no hospital, você precisou estar diante lá do UPA, numa situação emergencial, de dores, de sofrimento, né? Você precisou estar
lá também você forneceu dados e lá também esses dados vão sofrer uma triagem e vão ser enviados num relatório, porque pode ser que você nesse momento seja um suspeito Covid, pode ser que você nesse momento vá para uma estimativa de quantos pacientes com pressão alta, com diabetes, frequentou, né, o hospital. E aí os seus dados, eles passam então a circular entre vamos colocar assim, entre ali aquele setor, né, da saúde e o próprio setor responsável na municipalidade ou no estado, tá? Então, diante disso, a gente percebe sim que o tempo todo nós estamos fornecendo os nossos dados, e daí a necessidade de que uma lei venha para tratar esses dados, para cuidar deles, para que não haja vazamento, entre aspas, de um número de CPF, que depois a gente descobre que alguém emprestou dinheiro nesse CPF, que alguém foi negativado e usou os nossos dados, e de repente você está sendo responsabilizado por uma compra que você não realizou. Então daí a importância da lei, e confesso que eu fiquei muito feliz quando vocês opinaram, tá, para que fosse feito esse vídeo tentando descomplicar um pouco a lei, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu já contei para vocês que nós, no momento em que a gente entrega os nossos dados, nós somos titulares desses dados. E ser titular dos dados é uma questão nossa, assim, indisponível, intransferível. Os dados da Viviane são da Viviane e ninguém pode tirar. Ah, mas de repente ela ficou devendo para um fornecedor, tal, e aí pode haver quebra de sigilo nesse ponto. Não pode, tá? Não pode. Isso tudo é lenda urbana, tá? Ninguém pode tirar de nós essa situação de sermos os titulares dos dados e dessa titularidade ser intransferível, ser protegida, tá bom? Bom, nós temos também os tipos de dados. Eu tenho dados normais, que são os números dos nossos documentos, o endereço, a cidade de origem, como eu comentei aqui no hotel. E temos os dados sensíveis, que alguns lugares exigem também para uma triagem mais detalhada, tá? Os dados sensíveis, ele já entra às vezes em dados biométricos, em dados de saúde, que muitas vezes eu tenho o meu cadastro no laboratório, onde eu faço exames, e esse cadastro, ele carrega esses dados sensíveis. Imagina se você é diagnosticado com uma doença séria, uma doença sexualmente transmissível, uma DST, né? E você passa a estar sujeito a uma publicidade que você não quer dar. Então seria realmente um absurdo se o laboratório não tivesse esse tratamento de dados. Mas lembra que o laboratório, ele precisa fazer o relatório e passar para os agentes municipais responsáveis, que são aqueles que vão lidar com essa questão sanitária, tá? Então, dados de etnia, dados de problemas com a saúde, biometria, dados de raça, de cor, de credo, tudo isso são tratados como dados sensíveis. Bem, e o que eu, titular dos dados, posso fazer? Eu posso, no momento em que eu forneço os dados, observar se de mim está sendo colhida uma assinatura de consentimento para uso desses dados. Pode ser que você não concorde com o uso, com a triagem de determinadas situações, né, com seus dados. Então você precisa estar sempre atento na extensão do consentimento que você vai assinar. Houve o consentimento, mas de repente ele causou assim, alguém comentou, você teve conhecimento que aquele agente que está com seus dados, de certa maneira, não é tão confiável. Eu tenho direito à portabilidade, tá? Que é mudar de agente, né? Então eu estou com um laboratório e aí eu passo a temer que esse laboratório não seja tão confiável. Eu posso fazer a portabilidade dos meus dados para um outro laboratório e seguir com o meu tratamento, tá? Posso também exigir a exclusão desses dados e posso pedir relatórios de tempo em tempo
sem qualquer custo, tá? Então, assim, é muito importante a gente se situar como proprietários, somos titulares mesmo desses dados e por essa razão temos o direito de estar acompanhando o que acontece com os dados, com o tipo de tratamento que ele está recebendo e tudo mais, tá? Bem, teve um problema, eu realmente vi que vazou dados da minha pessoa, o que eu posso fazer? Dentro da própria lei, há uma forma de estar culpando, né, de estar dando a punição a esses culpados. E essa forma, uma forma dolorosa, porque afeta diretamente o bolso do cidadão, que é o seu órgão mais sensível, né? Seja ele pessoa física, pessoa jurídica ou empresa pública, tá? Então, todos eles têm a mesma responsabilidade. Essa multa pode variar até 50 milhões de reais, então é algo sério, sem exclusão das responsabilidades que a gente tem na Lei de Defesa do Consumidor, sem as responsabilizações que podem decorrer no campo do direito civil e tudo mais. A LGPD é uma lei que veio para somar, para ampliar essa busca, esse cuidado dos dados e a responsabilização. Então eu posso aplicá-la sim, somando a outras proteções já existentes, tá bem? Bom, esse breve passeio, claro que vai trazer algumas dúvidas, eu deixo assim muito aberto para que a gente possa continuar se falando através de mensagem, através do direct, tá? Vocês ficam aí com esse canal aberto no que eu puder ajudar. Num próximo vídeo, que a gente já fica combinado, eu vou tratar da LGPD no âmbito do empresário, os cuidados que precisam ser tomados, porque como eu disse, a maioria de nós é titular dos dados, mas também acaba sendo a pessoa que recebe e trata os dados em algum aspecto, então precisa tomar cuidado também. E ainda fico com o compromisso de amanhã, sábado, eu vou gravar um novo vídeo falando um pouquinho mais do cyberbullying, porque apesar de nós termos feito a votação no Face, quem ganhou foi o passeio pela LGPD, e no Insta, quem ganhou foi o cyberbullying. Então, eu acho justo que eu fale um pouquinho também do cyberbullying amanhã, para que a gente possa ir pormenorizando as nossas dúvidas e realmente descomplicando o nosso direito, tá? Para você que me ouviu, para você que me assistiu, ó, beijo, compartilha, comenta, pergunta e vamos fazendo a nossa sociedade cada vez mais sábia, cada vez mais arrojada, para que ninguém fique mexendo no nosso queijo, tá bom? Beijo, até a próxima!